quero falar sobre o zelo na vida cristã. Você vê que o zelo é que produz o verdadeiro arrependimento. Há aquela graça barata, aquele perdão barato, que não é produzido pelo zelo, mas o zelo deve nos levar a um arrependimento verdadeiro, não é? Em que nós nos cobrimos de saco, de cinzas, ou seja, em que há verdadeira tristeza. O zelo é um assunto, como muitos outros na vida cristã, que é muito mal interpretado muitas vezes, e nós às vezes temos muito medo de ser tido como pessoas zelosas, porque nós não queremos ser vistos como exagerados por ninguém. Nós temos muito preocupação com o que as pessoas pensam. Nós admiramos muito os puritanos. Hoje, a palavra puritano é uma palavra pejorativa. Quando alguém quer fazer algo certo, as pessoas dizem: esse cara é muito puritano. Pois bem, os puritanos foram chamados assim com a mesma intenção. Eles não se autodenominaram puritanos, mas como eles tinham um compromisso com a verdade de Deus que os fez sofrer, perder, eles foram chamados de radicais, foram chamados de pessoas exageradas, foram chamados de puritanos, com a mesma intenção ofensiva com que as pessoas usam a palavra em nossos dias. E nós muitas das vezes não queremos ser assim. Pessoas zelosas muitas das vezes são mal interpretadas, muitas vezes não, sempre são mal interpretadas pelo mundo, e muitas vezes são mal interpretadas pelas pessoas que se dizem cristãs. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, Festo disse para Paulo, quando ele estava proclamando a verdade com zelo, com a paixão, disse assim em Atos 26, 24, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, ou seja, Festo levantou a voz no meio da que Paulo estava dizendo e disse: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Nós morremos de medo que alguém diga isso de nós, um amigo, um conhecido, um homem mundano, diga: você é louco, sabe, a palavra de Deus, esse negócio de Bíblia está fazendo você delirar. Nós não queremos que as pessoas nos achem exagerados. Então o zelo às vezes é muito mal compreendido. Muitas pessoas não querem ser pessoas como o apóstolo Paulo, para que alguém de repente interrompa a sua fala e diga: seu grande aprendizado está fazendo de você um homem insano. É isso que Festo está dizendo: você estudou tanto esse livro, você se comprometeu tanto com ele que você está insano, não há mais racionalidade em você. Mas zelo é uma coisa na qual nós devemos pensar. Qual é o grande problema da igreja hoje? É que grande parte dela é uma expressão de mentiras a respeito de Deus, e na parte que defende a verdade de Deus, falta um zelo santo para fazer isso, um zelo santo para viver isso. Se nós fizermos da Bíblia a nossa regra de fé e prática, todos nós não vamos nos desviar do assunto do zelo. Nós vamos querer orar todos os dias, chorar diante de Deus: eu quero ser um homem zeloso. O apóstolo Paulo disse a Tito assim, em Tito 2,14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo especial e zeloso. Paulo está dizendo, ele morreu para isso. Morreu, Tito, para que você fosse zeloso. Você é jovem, você, Timóteo, Deus morreu, Deus veio ao mundo para que vocês fossem zelosos. Vocês foram redimidos para serem zelosos. Esse é o propósito de Deus. Quando nós ouvimos a mensagem, quando estudamos a palavra de Deus, Deus quer que a gente responda com zelo. Então, em Apocalipse 3,19, ele repreende a igreja pelo seu estado, e ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Faça que esse arrependimento seja fruto de um zelo pela minha glória, por aquilo que eu sou. Então meu objetivo hoje é defender a causa do zelo. É um assunto vasto que nós não vamos poder falar assim no tempo que temos, mas no tempo que tivermos, queremos defender essa causa, queremos que nós pensemos a respeito dela e comparemos a nossa vida àquilo que a Bíblia diz ser zelo. Nós não devemos ter medo do zelo, devemos amar, admirar. A maior bênção da vida do Filho de Deus é ele ser zeloso. A maior bênção das nossas vidas seria termos a paixão de Paulo, para que o mundo levantasse e dissesse: as muitas letras estão fazendo você ficar louco, você está insano. Talvez se o mundo nos chamasse de puritanos pelo nosso compromisso verdadeiro com a palavra de Deus, seria uma bênção para a igreja dos nossos dias. É uma pena que a igreja dos nossos dias, ela compreende tanto o pecado,
Ela vive tanto no limiar do pecado, quando não vive no próprio pecado. Ela ama tanto que o mundo ama, que o mundo não pode dizer isso a respeito dela. Então, eu peço a cada um de nós que tenhamos atenção total a respeito disso, para que o Espírito Santo fale a nós. Ser zeloso é ser sábio. Só homens zelosos são sábios nesta vida. As pessoas que ouvem a palavra de Deus, que gostam dela, sentem seus corações arderem, até a defendem às vezes, mas não são zelosos, não são sábios. Isso é uma loucura, defender algo que nós não estamos dispostos a viver. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar: o que é o zelo cristão? O que é viver uma vida que a Bíblia diz ser zelosa? O zelo é um desejo ardente de agradar a Deus. Não é acreditar na verdade, não é saber o que é o céu e o inferno, querer ir para o céu, não é saber que o pecado é mal e que o não pecado é bom. É um desejo ardente de agradar a Deus em todas as coisas da nossa vida, fazer a sua vontade, promover a sua glória. É sempre em todas as coisas pensarmos: isso vai promover a glória de Deus, as pessoas vão ver algo da sua beleza através disso. Esse desejo não é natural para os homens e mulheres do mundo. Naturalmente, nós não estamos interessados se aquilo vai trazer, qualquer escolha nossa vai trazer glória a Deus. Nós pensamos: isso me agrada, isso vai fazer me sentir feliz, as pessoas vão gostar de mim, elas vão me achar uma pessoa interessante, eu vou ganhar algo com isso. Esses pensamentos são mundanos e diabólicos, mas eles são naturais. Nós nascemos com o coração para pensar dessa forma. Nós não nascemos propensos ao zelo, a pensarmos na glória de Deus em todas as coisas que nós fazemos. Quando nós trabalhamos, nós estamos pensando só em ganhar dinheiro. Quando casamos, estamos pensando em ser felizes. Mas isso é o coração mundano, movendo a vida, é indo no curso do mundo. O zelo é esse desejo ardente. Será que nós merecemos ser chamados de zelosos? Será que nós não merecíamos a deferência de sermos chamados de puritanos? Será que nós mesmos temos coragem de chegar, nos ajoelhar diante de Deus e ver algo do zelo bíblico em nós? O zelo é um desejo forte que reina no coração de uma pessoa, que faz ela fazer qualquer sacrifício, faz ela passar qualquer dificuldade, faz ela enfrentar qualquer sofrimento. Ela não nega qualquer trabalho, qualquer coisa, até mesmo morrer, se com isso Deus vai se agradar e o seu nome será exaltado. Uma pessoa zelosa na vida cristã é, por excelência, nós podemos dizer, uma pessoa com uma coisa só em mente, com um só alvo na vida. Aquilo move ela, aquilo toma todas as coisas que ela faz, aquilo é dominante na sua vida, é sincero, é forte, é intransigente, é meticuloso, é sincero, é fervoroso no espírito, é voltado para uma coisa só. Ele vive a vida como os outros seres humanos, ele faz as mesmas coisas, vive, tem filhos, casa, mas há uma coisa que o conduz. Ele é uma pessoa de uma mente só, ele se preocupa com essa coisa, eles vivem para esta coisa, eles são tragados por ela, eles são atraídos por ela, como o ferro é pelo ímã. Agradar a Deus, agradar a Deus, agradar a Deus, de tal maneira que muitas pessoas podem gritar como Festo: você está louco. Um homem zeloso, se ele vive ou se ele morre, se ele é saudável ou se ele tem uma enfermidade, se ele é rico ou se ele é pobre, se aquilo que ele vai falar vai ofender as pessoas ou não vai ofender, se ele é visto como sábio ou como estúpido pelo mundo, se as pessoas vão considerá-lo loucos ou insano, se eles são acusados ou se eles são elogiados e obtêm honra, ou se eles são envergonhados diante do mundo. Para uma pessoa zelosa, essas coisas não fazem a menor diferença. Não faz a menor diferença tanto ter quanto não ter, quanto ser aplaudido, quanto a ser tido como louco, porque o seu pensamento está focado em uma só coisa. Isso o consome, ele tem uma paixão que está acima de todas essas coisas.
ele se sente como uma vela, ele quer queimar, não é? Ele quer brilhar para a glória de Deus. E se nesse processo ele se consome, como a vela se consome e termina, ele está satisfeito com isso. Esse é o trabalho pelo qual Deus o designou. Então uma pessoa vai sempre encontrar um campo para seu zelo. Um homem zeloso, não importa se ele faz parte de um ministério da igreja ou se ele não faz, não importa se ele tem jeito para falar ou não tem, não importa se ele tem 15 anos ou 80, não importa se ele tem saúde para andar pelo mundo ou se ele não tem saúde para sair da cama. Uma pessoa zelosa sempre vai encontrar um campo para demonstrar o seu zelo por Deus. Se ele não pode trabalhar e dar dinheiro, não é? Ele encontrará o outro caminho para o seu zelo. Se ele tem recursos, ele exaltará a Deus com os seus recursos. Se ele não pode pregar, porque ele está numa cama, então ele vai chorar pelas almas diante de Deus, pelos pecados que ofendem Deus todos os dias. Se ele tem uma doença constante que impede a sua atividade, ele vai querer que o pecado seja paralisado pelas suas orações. Ele vai querer que a igreja seja edificada pelas suas orações constantes, pelo reino, a glória de Deus. O fato é que um homem ou uma mulher zeloso sempre encontrará um campo para o seu zelo, sempre vai ser útil ao máximo para o seu Deus em toda situação. Se eles não podem lutar como Josué lá no vale com espadas no meio da peleja, ele vai ser como Moisés, Arão e Hur na montanha. Moisés, Arão e Hur eram velhos. Hur não, né, que era filho, mas eles eram velhos, eles não estavam no meio da peleja, mas eles estavam lá em cima com a mão levantada, estavam participando da peleja. A Bíblia diz que quando Moisés estava com as mãos levantadas, lá embaixo, os vigorosos venciam, e quando ele parava, eles perdiam. Como Moisés não podia ficar com a mão para cima o dia inteiro, Arão e Hur seguravam os braços dele. Você vê, todas as pessoas que são zelosas encontram um lugar para o seu zelo, eles vão ser úteis para Deus, eles estão focados, eles têm um coração para Deus. Essa história está em Êxodo 17, de 9 a 13. Se essas pessoas são cortadas do trabalho, não é? Na frente, por causa da fragilidade, ou da idade, ou de enfermidades, então ele não vai dar descanso ao Senhor em oração, em súplica. É isso que eu quero dizer. O zelo no cristianismo, ele sempre encontra uma maneira de se manifestar na vida de um homem zeloso. Nós todos sabemos o que homens que têm uma coisa só na sua mente são capazes, mesmo homens naturais. O problema é que falta um zelo santo em nossos corações, e Deus quer despertar isso em nós, e nós temos que começar isso já com o zelo. Ser, pois, zeloso e arrependa-te. Comece com um grande arrependimento produzido pelo zelo e continue uma vida zelosa diante de mim. É isso que fez os grandes homens do mundo: Alexandre o Grande, Júlio César, Oliver Cromwell, Pedro o Grande, Napoleão. Nós sabemos que essas pessoas só tinham uma coisa em mente: eu vou lutar, eu vou conquistar, eu vou fazer um reino. Eles tinham outras coisas, mas tudo que eles viveram, eles estavam focados numa só coisa. Eles não tinham milhares de projetos, eles tinham uma coisa: nada ia atrapalhar aquilo. Eles iam ser grandes, iam ser imperadores, iam ser ricos, iam ser poderosos. Todos os homens que só têm uma coisa em mente se destacam, mesmo na vida natural. Então eles se lançaram numa grande perseguição, eles não paravam nunca, eles ganhavam uma guerra e se enfiavam em outra, eles eram feridos. Alexandre morreu um garoto, cheio de ferimentos de guerra. Nós não sabemos por que alguém que tinha um reino tão grande não foi para os seus palácios viver lá, mas ele era Alexandre o Grande. Ele queria conquistar mais terras, mais povos. Ele não queria ir para o palácio descansar. Isso é um homem de uma coisa só em mente. É isso que os cristãos deviam ser, pela glória de Deus. Nada poderia nos parar. Mas quando nós temos 5, 10 prioridades, quando a glória de Deus, quando não há um zelo por ela,
Então nossa vida fica dividida. É óbvio que nós não vamos fazer aquilo que é necessário. Nunca. Eles não paravam nunca. Tudo tinha importância subalterna para eles. Essas pessoas rejeitaram tudo. Esses homens, como Alexandre, não criaram suas famílias, não fizeram nada, a não ser viver em campos de batalha, numa louca obsessão. Eu digo que esse mesmo hábito da mente aplicada ao serviço de Cristo é o que nós chamamos de zelo. Só que ele é algo espiritual, porque os homens nunca têm zelo pela glória de Deus assim. Nunca. Nós sabemos que esse hábito único da mente é que faz os grandes homens da ciência. Newton, sabe? Galileu, Einstein. Eles não pensavam em mil coisas, eles passavam o dia inteiro, todo o tempo, pensando, querendo resolver os grandes enigmas da natureza. Eles viveram para isso, gastaram suas vidas para isso. Hoje nós lembramos deles, hoje há leis da física com seus nomes, mas eles não tinham 5, 10 prioridades. Eles focaram isso como a única coisa importante de fato em suas vidas. Todo o resto teve que se rearrumar em torno dessa busca. Nós sabemos o que faz os homens bilionários, tanto antigamente quanto agora. São pessoas que só pensam numa coisa: ganhar dinheiro. Elas não pensam em descansar, não pensam em mais nada. Elas querem ganhar dinheiro, elas querem ser mais ricos, mais ricos, mais ricos. Elas podem ganhar muito dinheiro, mas elas querem ter mais dinheiro do que o outro que tem dinheiro. É uma luta sem fim. Os homens pensam só numa coisa. É assim a luta da Google com o Facebook. Não importa se valem bilhões, lá está valendo mais. Nós temos que ir à frente, nós temos que passar, nós temos que agregar. Essas pessoas não fazem outra coisa a não ser pensar como nós vamos nos tornar maiores, como essa empresa vai se tornar maior. É isso. É por isso que eles deixaram para trás as coisas. Destruíram às vezes suas vidas, seus relacionamentos. Eles se atiraram em seus negócios, não olharam mais para trás. Passaram por cima de pessoas, passaram por cima de amigos. Eles eram homens de uma coisa só, de um objetivo só na vida. Então eles se dedicaram de corpo, alma e mente aos seus negócios. Se dedicaram completamente a ganhar dinheiro, a serem inventivos para ganhar mais dinheiro e para mais nada. É esse hábito da mente que Deus quer ver em você e em mim. E quando alguém tem esse hábito da mente para a glória de Deus, o mundo não entende. O mundo entende quem faz isso para ganhar dinheiro, para ser um cientista famoso, para ser o Alexandre o Grande. Mas se você tiver um hábito de mente focado na glória de Deus, as pessoas vão dizer: as muitas letras te fazem delirar, você está insano. As pessoas vão dizer: você é um puritano. As pessoas vão ficar irritadas. Elas não ficam irritadas com quem dedica a sua vida a ganhar mais e mais dinheiro. Elas admiram, elas querem ser como aquelas pessoas, elas querem ganhar dinheiro daquele jeito, elas querem fazer aquele sucesso. Mas o ser humano não tem nenhum apreço pela glória de Deus. Então, o zelo é esse hábito de mente que está completamente focado numa única coisa e não em várias coisas: a glória de Deus. Esse é o zelo cristão. Então, se você olhar para os apóstolos, não é? Essa é a grande característica deles. Eles eram homens assim. Quando você olha para o apóstolo Paulo, ele era um homem assim. Ele diz: por perigo de rios, por perigo de mares, por perigo de assaltantes, por chicotadas, nada parava esses homens. Eles tinham uma só coisa em mente: o que importa é que o evangelho seja pregado, o que importa é que Deus seja glorificado. Não importa se nossas vidas sejam gastas por causa disso, não importa as chicotadas. Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Eu não me importo de sofrer se isso vai promover a causa de Cristo. Esse é um homem zeloso. Paulo diz assim em Atos 20, 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o meu chamado e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho, da graça de Deus. Você está vendo? Isso é zelo. Isso é algo quase que desconhecido no século 21. É por isso que a gente fala que a era dos puritanos foi uma era de gigantes, uma era de gente zelosa, de gente que só tinha que dizer assim: eu não vou pregar mais, e ir embora. Mas ficaram 15 anos presos, foram mortos, só porque não admitiam dizer isso.
Nós vamos pregar, nós temos que pregar, nós temos que proclamar o Evangelho. É uma vergonha quando nós olhamos para homens zelosos. Isso deve suscitar um clamor em nós. Devemos ouvir o que Jesus disse: sê pois zeloso e arrepende-te. Você precisa ser zeloso, comece com zelo em arrependimento. Novamente em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Você vê, ele já tinha dito antes: não tenho minha vida por preciosa, não importa se eles vão me matar. Você pode dizer isso, eu posso dizer isso, nós precisamos dizer isso. Nós vimos Paulo dizer para Tito que ele morreu para remir um povo e santificar um povo zeloso para si, um povo assim, Tito, como eu, como os apóstolos. A partir do dia da conversão de Paulo, ele só tinha uma coisa, uma perspectiva em mente: tudo por amor a Cristo. Ele diz: eu perdi todas as coisas, eu perdi tudo que eu tinha, perdi o meu nome, eu sou tratado como um bandido, mas eu não me importo. Esse é um homem zeloso. E é isso que nós devemos ser. Ele devia pregar a Jesus a quem ele tinha desprezado, a Jesus a quem ele tinha perseguido. E o que você vai ver daí para frente é Paulo indo e voltando pelo mundo, apanhando em todos os lugares para proclamar o nome de Jesus. Nós às vezes não queremos ser vistos assim pelo mundo, não queremos que alguém diga: você está insano, as muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo não se importava. Ele foi e avançou através da perseguição, da opressão, da oposição, das prisões, das aflições. Ele não colocou a sua vida como algo valioso, até o próprio dia em que ele foi decapitado pela sua fé. Nós não podemos dizer que temos um coração ardendo como o de Paulo e sermos pessoas completamente sem zelo por Deus, pela sua glória no mundo. Mas você pode dizer: mas você está falando de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Mas essa foi a característica dos cristãos naqueles dias, não só dos apóstolos. Em Atos 28, 22, a Bíblia diz assim: como era a igreja, eles eram pessoas assim. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, é notório a nós que em toda parte se fala mal dela. Você queria participar de algo assim? Ele está dizendo: olha, é notório para nós, todo mundo fala mal de vocês, em todos os lugares do Império Romano, em todos os lugares vocês são perseguidos, são maltratados. Nós queremos ouvir, não é possível, porque vocês insistem com algo assim? Esses homens foram levados a adorar a Deus não no lugar onde nós estamos hoje. Eles foram levados a adorar em covas, em cavernas, em buracos na terra, em catacumbas. Eles foram desprezados, eles andaram perdidos pelo mundo, eles andaram maltrapilhos, a Bíblia diz, porque roubaram deles os seus recursos, tiraram deles os seus empregos, até que suas vestes ficaram gastas, eles não podiam comprar, andaram como mendigos, maltrapilhos, escondidos, em cavernas. Eles não ganharam nada com o Evangelho. Aquelas pessoas não ganharam nada a não ser cruz, morte, fogueira, apedrejamento. Então o que movia essas pessoas? Se eles só recebiam opróbrio, eram mal vistos pelo mundo, uma paixão por Cristo, essas pessoas se regozijavam nele, elas eram zelosas. Não os apóstolos, todos os cristãos. Nenhum daqueles homens se convertia para ganhar algo, para ganhar uma posição, para ganhar dinheiro. Eles sabiam o caminho que a conversão levaria a eles, de perseguição, de morte. Aquelas pessoas às vezes não podiam debater com as pessoas não deixavam elas falarem, não deixavam elas debater. Então elas achavam: pelo menos nós podemos sofrer. Se eles não podem ouvir nossa voz, eles podem ver como nós vamos sofrer pelo nosso Deus. Se eles não vão ouvir dos nossos lábios o quanto nós amamos Deus, eles vão ver quando estiverem nos matando o quanto nós o amamos, o quanto Ele é precioso para nós. Eles vão ver quando estiverem nos torturando o quanto nós estamos completamente apaixonados pela glória de Deus na terra. Então, muitas das vezes eles não puderam debater, mas eles podiam sofrer.
Eles não podiam convencer seus adversários pelo argumento, então eles podiam morrer para mostrar a eles: essa é a verdade, vale a pena morrer por ela. Isso é maravilhoso. É assim que eles testemunharam. Grande parte das vezes não podiam falar, não podiam fazer nada. Olhe para Inácio, por exemplo, como ele foi confiante para o lugar onde os leões iriam devorá-lo. Ele não podia falar com aquela multidão, mas eles podiam mostrar a elas: eu estou feliz hoje, porque o meu Senhor, ele diz, deu a vida por mim. Porque eu não iria feliz em direção a Ele? Esse foi o poderoso testemunho da igreja primitiva. Aquelas pessoas, grande parte delas eram escravas, ignorantes, não podiam debater grandes coisas, mas eles podiam sofrer, eles podiam mostrar o seu amor para com Deus, e o Espírito Santo usou isso. E Inácio disse, momentos antes de ser devorado pelos leões: agora eu começo a ser discípulo do meu mestre, porque agora, como ele, eu estou indo em direção à morte. É isso que abalou o mundo. Policarpo, velho pastor, com a cabeça branca, ele disse: eu tenho servido a Cristo por 86 anos, e Ele nunca me ofendeu em nada. E como eu posso insultar o meu rei então? Então eu vou morrer. E ele foi queimado numa fogueira. É assim que aquelas pessoas testemunharam. E se você sair dessa era primitiva e ver o que valeu a pena na história da igreja, os reformadores, Martim Lutero, qual é a grande característica de Lutero? Ele corajosamente desafiou a maior hierarquia que esse mundo já viu. A igreja era mais poderosa que o Império Romano, no seu auge. Foi o maior poder que o mundo já viu até hoje. Foi a igreja que um monge desafiou. Ele revelou sua corrupção, ele apontou o seu dedo para as máculas da igreja. O que ele ganharia com isso? Mas ele é um homem zeloso por Deus, zeloso pela verdade. Algumas pessoas às vezes nos aconselham: por que firmar tanta verdade se isso vai desagradar algumas pessoas? Isso é uma loucura. Isso é a falta de zelo levada ao extremo. O que Lutero ganharia com isso? Ele ganharia porque ele tinha um zelo ardente pela glória de Deus. Ele pregava a verdade, que foi negligenciada pela igreja, a justificação pela fé. Apesar das maldições da igreja, apesar da excomunhão, apesar da condenação para ele ser queimado numa fogueira, ele continuou, porque ele era um homem zeloso. Ninguém pode ser usado por Deus sem isso. Ele viu todas essas coisas. Ele foi diante do imperador. E quando ele foi para Worms, as pessoas falaram para ele: olha, 100 anos atrás, Lutero, John Hus fez a mesma coisa. Ele não se retratou, ele foi queimado, ele foi morto. Você vai acontecer a mesma coisa contigo. Vai lá e dê um jeito de conciliar as coisas. Mas ele disse: eu não posso. Se as pessoas não me convencerem pela palavra de Deus, então eu não posso fazer nada. Eu não posso ir contra a palavra de Deus, não posso ir contra a verdade. E Deus que tenha misericórdia de mim. Isso é zelo. Isso foi a característica de todos os reformadores na Alemanha, na Inglaterra, em Genebra. Wycliffe, quando foi morrer, disse: não vou morrer. Estava doente, as pessoas acharam que ele estava morrendo. Eu vou viver para declarar as maldades da igreja. É assim, cada homem que foi queimado na fogueira mostraram seu zelo. E tantos missionários que desbravaram o mundo, que não conhecia Deus, sabe? Nós podíamos destacar muitos. Nós, por exemplo, Henry Martyn, um homem que, jovem, se formou em Cambridge e podia ser qualquer coisa que ele quisesse, qualquer coisa, ter a vida que quisesse, mas ele quis ir para a Índia evangelizar. Jogou sua carreira fora, foi o primeiro aluno de Cambridge, mas ele disse: eu não posso, eu tenho que evangelizar aqueles pagãos. E ele morreu jovem, de uma doença terrível. Mas ele disse: eu estaria disposto a ser rasgado em pedaços, se eu pudesse ouvir o choro de arrependimento de uma alma que foi direcionada ao Senhor. Isto é zelo, zelo por Deus, zelo pela sua glória. Nós podemos ir lá dos apóstolos até a história da igreja inteira, e só homens zelosos viveram de fato para a glória de Deus.
O zelo era proeminente, característica, acima de todas as coisas, de Jesus, aquele que nós devemos imitar. A Bíblia diz, foi dito dele centenas de anos antes, e depois os discípulos viram isso na prática. Ele diz: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontaram caíram sobre mim. É por isso que ele entrou num templo com um chicote na mão. Ele diz: o zelo pelo Senhor me devora. Eu não posso ver as pessoas fazerem isso e simplesmente viver a minha vida tranquila de orações. É isso que os apóstolos não puderam, é isso que os cristãos primitivos não puderam, é isso que os reformadores não puderam, e os puritanos. Assim deve ser conosco. Esse é o zelo. Jesus disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso é zelo. Ele diz: isso é minha comida. Da mesma maneira que o ser humano não passa sem comer um dia, eu não posso passar um dia sem pensar na obra, na glória de Deus. Então, nós podíamos ficar aqui nesses exemplos maravilhosos. Trace todas as narrativas do Evangelho, trace todas as narrativas dos homens que viveram para Deus, leia toda a história. E foi o zelo pela glória de Deus, que pauta e que pautou todas essas coisas. É isso que pautou a vida do nosso grande sumo sacerdote, até a cruz, até a morte, até o escárnio. Então, nós não podemos permitir que o zelo seja atropelado pelas nossas conveniências ou pela superficialidade do século 21. Nós somos chamados pelo mesmo Evangelho, nós somos redimidos, fomos justificados para ser um povo zeloso, assim zeloso pela glória de Deus, cada vez mais. Agora, nós sabemos que o zelo é como o fogo, e isso deve nos fazer ficar reverentes. O fogo é maravilhoso quando está sob o controle, e o fogo é uma tragédia quando sai do controle. Nós usamos o fogo todo dia, fazemos comida, mas se o fogo sair do fogão, pegar lá na cortina, nas coisas, ele destrói tudo. Assim é o zelo. O zelo tem que estar sempre direcionado pela verdade. O zelo, dizer assim, aquela pessoa ali é zelosa, ela está fazendo tudo errado, mas ela é zelosa, ela está fazendo algo diabólico, porque é como fogo que está sem controle. O zelo só é bom quando é o zelo pela glória de Deus, direcionado pela verdade de Deus. Qualquer outra coisa vai levar ao desastre, e nós devemos fugir dele. Isso nos faz pensar, não é? Quão terrível é o pecado. Ele pode pegar mesmo algo bom e transformar em algo terrível. Mas o fato é que nós devemos ser zelosos. Pedro diz: olha, Jesus nos deixou um exemplo para que sigamos os seus passos, em 1 Pedro 2,20. Muitas das vezes nós não nos parecemos com esses homens, não nos parecemos com aquilo que o Evangelho diz que faz no coração dos homens. Então nós devemos pensar em que esse zelo deve ser controlado pela verdade, porque não há e nunca houve uma graça que Satanás não tenha feito uma falsificação. Essa é a arte de Satanás, falsificar. Então nós devemos ser zelosos com o entendimento. Sempre que alguém lança uma moeda, uma nota nova, os falsários já começam a estudar como vão copiar aquilo. Essa é a obra de Satanás. Tudo que honra a Deus, ele pensa: como eu posso falsificar isso, para que as pessoas tenham o que é falso, não o que é verdadeiro. Muitas pessoas cruéis na história foram zelosas de maneira errada. O próprio apóstolo Paulo, ele era zeloso, ele perseguiu pessoas, matou Estevão, mas o zelo dele não era controlado pela verdade. Todo zelo assim é diabólico, não importa se a intenção é boa ou não. Então nunca olhe para a igreja, nem para nenhum ser humano e diga: olha, pelo menos ele é sincero, é zeloso. Isso não é nada bom, se aquilo não é controlado pela verdade de Deus. Paulo fala sobre os judeus não convertidos, judeus que eram zelosos pelo judaísmo, em Romanos 10:2. Posso testemunhar sobre eles que são pessoas zelosas por Deus, mas o zelo deles não se baseia no conhecimento. Portanto, tudo que eles fazem desonra a Deus. O verdadeiro zelo é um zelo pela glória de Deus. E o zelo sem conhecimento, ele é um zelo segundo Satanás. Então, nossas mentes precisam estar alimentadas para que nosso coração possa arder em zelo pela causa de Deus.
Assim eram os fariseus. Paulo era um fariseu. Ele disse: eu era tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Ele disse isso para os fariseus: eu sei que vocês são duros, eu sei que vocês fazem essas coisas, mas eu compreendo, porque eu era zeloso dessa forma, e minha vida era um erro. A Bíblia diz que Manassés foi um rei que teve um zelo pelo rei Moloque, a ponto de sacrificar seus filhos. Nós pensamos, um homem que tem coragem de pegar seu filho, sacrificar ele numa fogueira para um Deus, ele está sendo zeloso. Mas é um zelo diabólico. Qualquer zelo empregado sem o conhecimento de Deus torna o homem mais diabólico do que ele seria. É assim que o homem é. O seu zelo está aplicado em dinheiro, no trabalho, em todas as coisas que não são para Deus, e às vezes na igreja estão a serviço do erro. O erro é patrocinado, o erro é defendido, o erro é pregado com animação, com desejos. Mas a verdade às vezes é admirada, e só isso. O homem não está disposto, ele considera a sua vida muito mais importante que a verdade, mais importante que o seu, acha o seu dinheiro mais importante que a verdade, tudo mais importante que a verdade. Não há zelo, como há zelo pelo mal. Tiago e João, quando pediram que caísse fogo do céu sobre umas pessoas em Samaria, eles estavam sendo zelosos, mas não zelosos segundo o conhecimento de Deus. Quando Pedro tirou a espada e tirou a orelha de Malco, ele estava sendo zeloso por Cristo, mas não zeloso segundo a verdade. Então ele foi repreendido. E assim é em todas as coisas. A igreja que perseguiu Lutero tinha muitos homens profanos, mas muitas pessoas estavam sendo zelosos, achando que ele era um herege, mas porque essas pessoas não eram controladas pela verdade. Então elas eram extremamente diabólicas, tanto mais elas fossem zelosos. Então o verdadeiro zelo tem a ver com verdadeiros motivos. São os motivos que fazem o zelo algo que honra a Deus. Então nós devemos ser zelosos pela glória de Deus. Quando as pessoas dizem, nós devíamos fazer a verdade um pouco mais branda para mais pessoas virem para a igreja, nós não estamos sendo zelosos com Deus, estamos sendo zelosos com a nossa igreja, zelosos com o nosso sucesso. Quando nós somos zelosos por Deus, nós somos zelosos pela sua glória, quer os homens venham, quer não, quer eles gostem, quer não. As pessoas podem ser zelosos, e há sutilezas em nossos corações para fingirmos que somos zelosos pelas coisas de Deus, pelos motivos errados. Há muitos reis em Israel notáveis por causa disso. O zelo deles não valia nada. Jeú disse: venha e veja o meu zelo pelo Senhor, porque ele ia matar os profetas de Baal. Então ele convidou as pessoas a verem o seu zelo. Ele foi lá e matou os profetas de Baal, mas Jeú só obedecia a Deus naquilo que ele gostava. Ele era um guerreiro, ele era um homem que gostava de lutas. Então se matar pessoas e guerrear fosse do agrado de Deus, então ele fazia isso. Ele era zeloso, mas ele só gostava disso. De fato, ele não gostava, não era pela glória de Deus que ele mostrava zelo, era para fazer o que ele queria, como é no reino de Deus, quando eu escolho o que quero fazer. O zelo de Jeú durou só enquanto ele tinha que perseguir profetas de Baal e matá-los. Depois disso, acabou o seu zelo, porque na verdade ele não tinha um zelo pela glória de Deus. Isso é totalmente inadequado quando colocado na balança de Deus. O homem que olha apenas para a ação, para o que ele faz, os motivos é que definem tudo. Você pode entregar o seu corpo a ser queimado numa fogueira, o apóstolo Paulo diz, mas se não for pelos motivos verdadeiros, você jogou sua vida fora, desonrou Deus. Não existe essa coisa de o zelo sincero. Ou o zelo é controlado pela verdade, ou ele será diabólico. Às vezes nós temos zelo pela nossa igreja, pela denominação, não temos zelo por Deus. Então estamos preocupados se as pessoas vão achar que nós somos um sucesso ou não. E esse é um zelo falso e diabólico, ainda que ele esteja misturado com uma grande dose de cristianismo. É assim que os fariseus eram. A Bíblia diz, Jesus diz, os fariseus viajavam por terra e mar para ganhar um novo convertido. E quando eles conseguiam um novo convertido, eles faziam desse novo convertido 2 vezes mais filhos do inferno do que eles eram antes. Eles viajavam, eles queriam pregar, eles queriam que as pessoas se convertessem, queriam que as pessoas se tornassem como eles. Mas aquele não era um zelo por Deus,
mas era um zelo, porque eles pregavam e tinham uma gana muito maior do que nós temos mostrado. A receita contra o falso zelo é o verdadeiro zelo e não a falta de zelo. Muitas das coisas que as pessoas chamam de zelo é mero egoísmo, é mero desejo de ser louvado pelos homens, de ser visto como um sucesso. Então é assim que 2 Reis 10:16, foi nesse clima que Jeú disse: venha comigo e ver o meu zelo para com o Senhor. Isso é a prova mais humilhante da corrupção do coração humano. Mesmo no reino de Deus, mesmo nas coisas de Deus, o homem pode ser totalmente diabólico. Então Paulo diz: você pode ser queimado, pode dar todos os seus bens aos pobres, mas isso não vai ter valor algum. O zelo em si não vai ser visto, ainda que você faça isso sinceramente. Você pode viver para servir os pobres do mundo, gastar a sua vida inteira. Se o que controla você não é a verdade de Deus, então isso será tão diabólico como se você não tivesse feito nada. Apesar de alguns crentes hoje acharem que o social é mais importante que a verdade. Então, o orgulho, o amor secreto por nós mesmos, o zelo por Deus tira de nós a visão de que nós somos zelosos. Nós somos como Moisés, que descia do monte, a sua face brilhava, mas ele não sabia. Quando as pessoas fazem: eu sinto que Deus está me usando para impactar o mundo, a pessoa está vendo um brilho que ele não devia ver. Lutero não achava isso, nem os puritanos. Eles só queriam ser fiéis, eles só estavam sendo zelosos por Deus. O resultado foi algo que eles deixaram com Deus. Então o zelo só é zelo que exalta a Deus quando ele é de acordo com a mente de Deus, visando toda a glória de Deus. É por isso que nós queremos ser santos. Nós queremos ser santos não para ganhar um prêmio. Nós sabemos que não podemos fazer nada para ganhar nada de Deus. Nós queremos ser santos porque nós sabemos que só isso exalta o nome de Deus. Então nós estamos em conformidade com Cristo, como temos uma comunhão íntima com Ele. O zeloso vai viver uma vida não para que o mundo seja transformado. Ele é zeloso antes de tudo para que a sua própria vida seja uma demonstração da glória de Deus. Então o homem zeloso como Paulo não é só zeloso para fora. Ele diz assim em 1 Coríntios 9:27: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, quando nós temos um zelo só para fora, o zelo se mostra em primeiro lugar para dentro. Eu subjugo o meu corpo, eu mantenho escravo do propósito que é a glória de Deus. Eu não vivo para satisfazer o meu corpo, nem os seus anseios. Antes de ter um zelo pela salvação das almas, Paulo tinha um zelo para que a vida dele glorificasse a Deus. Mas então ele era queimado com zelo para que a escuridão à sua volta fosse iluminada pelo Evangelho. É por isso que Jesus não tinha tanto tempo livre, nem seus discípulos. Tinha algo que os consumia enquanto eles estavam aqui. Um homem zeloso será zeloso contra as práticas do mal. Sabe? Ele odeia tudo que desonra a Deus. É por isso que o homem zeloso, ele não cuida só da sua vida. É por isso que Lutero não ficou lá no mosteiro: graças a Deus eu entendi essa doutrina, vou ficar aqui orando e sendo abençoado. Não, ele desafiou o mundo inteiro. O homem zeloso não está preocupado só nele ter a verdade e ficar num canto e não se colocar em risco. Ele é zeloso pela verdade. Ele não pode ver a verdade de Deus ser jogada no lixo sem fazer nada a respeito. Não importa se alguém diga para ele: isso não vai adiantar nada, você sozinho não pode lutar contra a igreja. Ele irá em frente, como Finéias, filho de Eleazar, pegou a sua espada e fez o que Deus tinha mandado fazer. Um zelo, sabe, uma pessoa zelosa vai ser zeloso pelas doutrinas do Evangelho. Ele nunca vai ser zeloso por ganhar pessoas à custa da verdade de Deus, ou ter comunhão com muitos irmãos, supostamente, à custa da verdade. Spurgeon dizia que a única maneira de nós promovermos a união é promovermos a verdade, porque só essa união é uma união verdadeira. Uma pessoa zelosa é zelosa em todas essas coisas. Ele vai amar o ensino bíblico, vai odiar o erro, ele irá denunciá-lo. Ele vai desejar que o falso ensino seja parado a qualquer custo, mesmo o custo da sua vida. Foi o que esses reformadores fizeram, foi o que os puritanos fizeram. Eles não podiam ver o Evangelho ser falsificado e não fazer nada a respeito.
Eles ficaram contra pessoas que eram seus amigos. Lutero vivia no meio da igreja, e os puritanos eram pastores da igreja anglicana. Muitos não foram com eles, mas existia o zelo pela verdade de Deus. Paulo resistiu Pedro na cara. O nome disso é zelo, porque Pedro estava claramente na direção errada, levando pessoas a terem uma visão errada do evangelho. O zelo por Deus está acima da grande amizade que Paulo tinha por Pedro. Ele mereceu ser repreendido duramente na frente de todo mundo, mesmo sendo um apóstolo por excelência maior do que Paulo. Mas Paulo não pôde deixar passar, porque ele é zeloso pela verdade. Mas o zelo pela verdade vai ser sempre temperado pelo amor. É o zelo que está pronto para assumir a espada quando foi necessário, mas é um zelo que está pronto a morrer, a ser chicoteado. É um zelo verdadeiro, mas que consegue, como Deus, amar as pessoas que propagam o mal, que propagam as heresias. Amar, orar por elas, chorar, como Jesus chorou por Jerusalém. Como Paulo disse, eu digo chorando que esses pregadores são inimigos da cruz de Cristo. Eu digo isso, mas digo chorando. Meu coração desfalece por causa deles. Que tragédia! Não é um homem belicoso. A questão não é partidária. Não é se alguém está do meu lado ou contra mim. Eu digo chorando que eles são inimigos da cruz. O verdadeiro zelo vai fazer nós advertirmos os nossos irmãos. Paulo escreveu uma dura carta à igreja de Gálatas, que ele tinha fundado, e disse: ó insensatos Gálatas, ó idiotas Gálatas, como vocês tão rapidamente saíram da verdade para a mentira. Vocês agora não sentem simpatia por mim, mas vocês eram capazes de me dar os olhos de vocês quando viram a minha enfermidade. O que encantou vocês para ficarem tão insensatos, tão tolos, idiotas, para jogarem tudo isso no lixo? Ele foi duro com aquelas pessoas, porque o zelo faz nós confrontarmos nossos irmãos. Ele não pensou, o importante é a igreja de Gálatas gostar de mim, fundei aquela igreja, são todos meus amigos, eu vou arranjar um problema. Eles estão lá cantando os hinos deles, pregando aos domingos. Mas não Paulo, e não nós. Devemos ser como um cirurgião que cuida pega as ferramentas, corta, mas a visão disso, o propósito disso é a restauração da saúde. Além disso, o verdadeiro zelo, ele é anexado a uma profunda humildade. Ela nunca é o zelo pelos nossos desejos, pela maneira com que a gente vê as coisas. Como eu disse, é um zelo que nós nunca percebemos e ficamos centrados enquanto nós somos zelosos. É algo que brilha, a face brilha, não porque nós estamos atentos a isso, e o nosso tempo acaba para um assunto tão vasto. Zelo é o que Deus exige de nós. Deus exige um arrependimento que jogue fora todo esse espírito ralo, não é? Superficial das nossas vidas. Ele diz: pois zeloso, e se arrependa. Temperem tudo que vocês fizerem para mim com o mais santo zelo, para a minha glória. A sinceridade não vai tornar o zelo verdadeiro, só a verdade torna o zelo verdadeiro. Então é por isso que nós queremos a verdade de Deus obcecadamente, porque sem ela tudo que fizermos será para a nossa própria condenação, ainda que haja toda a sinceridade do mundo nela. Hoje nós temos uma teologia da sinceridade nas pessoas. Aquele é sincero, aquele não é sincero. Isso tudo não faz a menor diferença se o que o homem está ensinando é errado, não está de acordo com a palavra de Deus. A gente tem ideia hoje de que um homem sincero cobre uma multidão de pecados, mas não cobre. A sinceridade não cobre nenhum pecado, não ajuda o homem em nada se ele não é controlado pela verdade de Deus. Hoje há os idólatras da seriedade. Eu lembro como as pessoas estavam elogiando uma pessoa que viveu a sua vida na mais profunda idolatria só porque ela ajudava e dava comida aos pobres. Essas pessoas acham que isso era mais importante do que todo o erro que foi propagado. Disse até que era um exemplo de cristão.
Isso é idolatria, porque não é um zelo pela glória de Deus, é pelos homens, é por qualquer coisa. O diabo, sabe, adora homens assim, que achem que seu zelo é o suficiente. Então, admire o zelo, busque o zelo, incentive o zelo nas outras pessoas. Ore para que o seu coração seja zeloso, ore para que essa igreja seja zelosa. Uma igreja só é abençoada quando ela tem membros zelosos, membros que pregam, membros que querem viver para a glória de Deus. A igreja só é abençoada quando há homens zelosos em seu corpo. A igreja na terra só é zelosa quando há homens zelosos, só é abençoada quando há homens zelosos. A história da igreja só foi abençoada por homens zelosos. Se nós queremos a bênção de Deus aqui, teremos que ser homens zelosos, teremos que ser uma igreja de pessoas zelosas. Deus não deu os mesmos dons a todas as pessoas, mas Ele mandou a todos nós: sejam zelosos, sabe? Só o zelo pode abençoar esta igreja, só o zelo pode abençoar a igreja, só o zelo pode abençoar a sua vida pessoal, só o zelo traz glória a Deus de fato. Então esses homens zelosos, essas características devem ficar guardadas em seu coração. Primeiro, eles não tinham medo de ficar sozinhos. Se você tem medo de ficar sozinho, se você sempre está mais confortável, se tem um grupo de pessoas junto contigo, então você não está no caminho do zelo. O zelo cristão é não ter medo de ficar sozinho. Se você estiver num lugar e um rei se levantar e disser: você está louco, você não se importa. Você não se importa quantas igrejas, quantos pastores, quantas pessoas irão concordar contigo. Se a palavra de Deus concorda, isso te basta. É isso que impulsionou os apóstolos. Eles eram judeus, todos os judeus disseram: vocês saíram do caminho, vocês estão errados. Mas nada, eles não tinham medo de ficar sozinhos. Em segundo lugar, o verdadeiro zeloso não tem medo de ser mal interpretado. Muitas das vezes, ser zeloso é ser mal interpretado. Paulo não era louco, era um homem sábio, era um homem culto, mas ele foi tido como louco. Mas um homem zeloso não está importando como as pessoas vão interpretar o que eu digo. Se eu falar a verdade de Deus, como as pessoas vão achar que eu sou assim ou vão achar assim? Elas vão me achar pessoas amáveis ou não? Uma pessoa zelosa não se importa como vai ser interpretado, contanto que ele seja verdadeiro. As pessoas não interpretaram bem as palavras de Jesus. Em terceiro lugar, uma pessoa zelosa considera a perda, sabe? Qualquer coisa pode ser perdida por causa da verdade. Nós podemos perder a vida, podemos perder o dinheiro, podemos perder esse templo, podemos perder nosso lugar de adoração, podemos perder nossas vestes, podemos perder tudo, contanto que a verdade não seja perdida. Foi isso que pautou aquelas pessoas. Em quarto lugar, eles eram eminentemente homens de uma coisa só: a glória de Deus em todas as coisas. Em sexto, eles estavam querendo ser incendiados pela glória de Deus, contanto que as pessoas fossem iluminadas, ainda que eles fossem consumidos. Eles queriam que as pessoas vissem a verdade. Se não podiam falar, eles podiam morrer por ela. Se não podiam pregar, podiam sofrer por causa da verdade. Em sétimo lugar, homens zelosos despertaram, então eles querem despertar as outras pessoas para serem zelosas para Deus. Em oitavo lugar, homens zelosos estão sempre trabalhando de tal maneira que os outros que não estão trabalhando acabam ficando envergonhados, ou vão se juntar a eles no trabalho, ou vão criticá-lo. Em nono, homens zelosos vão expressar a glória de Deus no mundo, como Moisés, que sua face brilhava. Homens zelosos, por último, onde eles estiverem, haverá uma atmosfera do céu, porque o céu é o lugar onde toda a glória de Deus é manifestada. E como essa é a paixão consumidora das suas vidas, algo do céu está onde eles estão. Vamos orar para ser zelosos. Não basta defendermos a verdade de Deus, crermos nela, sabermos que ela é correta e nosso coração arder por ela. Nós precisamos ir além, nós precisamos dar um passo a mais. E Jesus diz para nós: "Sê, pois, zeloso e se arrependa." Entenda que eu entreguei a minha vida para remir um povo zeloso. É isso que vocês precisam ser, é isso que eu preciso ser. E para isso precisamos da glória, da manifestação do poder do Espírito Santo em nossas vidas. E só isso, só o nosso zelo pela glória de Deus
glorificará a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar.